Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, mas hoje nós vamos falar sobre redação mais uma vez. É o seguinte, hoje eu quero mostrar para você algo que é extremamente importante dentro do seu texto, que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá certo? Por quê? As pessoas ficam muito preocupadas em ficar chutando o tema. Ah, mas eu acho que o tema vai ser isso, eu acho que o tema vai ser aquilo. Quando, na verdade, aquele candidato que tem uma boa estrutura e já uma estrutura padrão que funciona para aquele tema, ele não vai ter dificuldade, seja qual for a sua proposta de redação, tá certo? Então, quando eu falo em estrutura, é colocar o seu texto na forma, candidato, certo? Isso aqui não é um concurso de criatividade, muito antes pelo contrário. A redação de concurso é saber se o cara consegue expressar as ideias que tem dentro de um bom senso e também se ele consegue se enquadrar dentro daquilo que a banca exige, ok? Então, dentro dessa exigência, falemos sobre estrutura do texto dissertativo. Nós vamos ter, como você sabe muito bem, 3 partes. Até número de linhas nós vamos colocar bem na forma, e eu acho que é exatamente isso que você quer e precisa. E quando fica muito livre, primeiro, você fica assim, parâmetros, nossa, será que deu certo? Será que era isso que eles queriam? Será que isso? Será que era aquilo outro? Deixa eu contar para você o que eles querem. Olha, precisamos de um texto que tenha introdução, que tenha desenvolvimento e que tenha conclusão. Não é isso? Desculpem pela assimetria aqui. E aí, dentro de um universo de 30 linhas para fazer, o que nós podemos e necessitamos fazer? Olha, aqui eu tenho introdução, aqui eu tenho desenvolvimento, aqui eu tenho conclusão, tá certo? Sendo que essa introdução vai conter mais ou menos 6 linhas. É o momento em que você tem para apresentar o seu tema. Apresentação do tema, contextualizar o seu tema e olha, não considere que é um tema que o corretor já conhece. Você é que vai dar um apanhado geral sobre esse tema. E depois nós queremos que você se posicione, coloque a sua tese a respeito desse tema. Legal? Depois do seu ponto de vista externado, professor, posso colocar meu ponto de vista no desenvolvimento? Não. Por quê? Porque a ideia é que você já mostre o seu ponto de vista desde o primeiro parágrafo. Para quê? O seu corretor não lê o seu texto e fala assim, caramba, esse texto está sem tese. Onde o corretor vai procurar o seu ponto de vista? Na introdução. Vamos supor que ele, na hora da correção, está lendo distraidamente, não conseguiu ver a sua tese que você colocou aqui no desenvolvimento. Ele vai reler a introdução e, não encontrando essa tese, ele pode até anular seu texto. Tá certo? Você apresentou o tema, cuidado para não tangenciar o tema, é para falar sobre o tema específico, não é para falar sobre algo correlato. Como assim? Às vezes o texto é sobre sedentarismo e vem você e escreve sobre obesidade. É um tema correlato? Sim, a obesidade é um dos possíveis desdobramentos de quem? Do sedentarismo.
mas não são sinônimos. Se eu tenho um texto só sobre obesidade, eu tangenciei o tema. E aí, zero. Fuga ao tema proposto. Tá certo? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Eu quero que você faça 15 linhas de desenvolvimento. Legal? Dentre essas 15 linhas, aí eu quero que você divida o seu parágrafo em 2. Então, vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Tudo isso aqui vai ter 2 coisas. Argumentação e exemplificação. Legal? A argumentação e exemplificação. É muito importante colocar exemplos no nosso texto. Porque quando o corretor fala assim, prova que isso é verdade, está lá o seu exemplo, provando que aquela teoria que você desenvolveu realmente é verdadeira. Ok? Tranquilo? Legal, hein? Aí depois eu tenho de novo, argumentação e exemplificação. Qual a argumentação que você vai escolher? Eu vou te dar algumas possibilidades. Agora, sempre vai ser uma argumentação em que se encaixe exemplificação. Tá certo? Para a conclusão do seu texto, você tem 2 caminhos muito interessantes a seguir. Você pode fazer, então, caminho número 1, retomada e confirmação do tema e da tese. Caminho número 2, caso o tema que você pegou seja uma situação problema, você pode fazer o quê? Uma proposta de intervenção. Ou seja, uma resolução desse problema. Isso é permitido para você. Já ia me esquecendo aqui, mais ou menos 6 linhas também. Tá certo? Então você não tem uma liberdade nesse texto. Olha, na divisão de parágrafos aqui, eu não posso ter um parágrafo com 12 linhas e outro com 3, senão tem desproporção entre parágrafos. O seu texto, ele é milimetricamente... Claro que aqui, pessoal, é um cálculo aproximado. Eu fiz 14 linhas, não vou morrer por causa disso, tá ótimo. Fiz 16 linhas, ok. Fiz 5 linhas, fiz 7, legal. Você tem uma margem de erro, porque tem gente que tem letra grande, tem gente que tem uma letra pequena. A letra precisa ser legível, não é isso? E quando você pensa em letra legível, você começa a falar de outras coisas relativas à letra. Por exemplo, antigamente tinha uma coisa de que o cara só podia fazer com letra cursiva ou com a letra de imprensa. Mas tem gente que tem uma letra, quando eu falo em letra cursiva, é essa letra mais desenhadinha, letra cursiva. O R aqui não é muito bonito não, mas cursiva. Tem a letra de imprensa. E na maioria das vezes, o candidato costuma, não sei se esse é o seu caso, misturar essas letras. Não tem o menor problema. O que tem que haver no seu texto é diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Tá certo? Quem escreve, por exemplo, assim, letra cursiva, aí tá com um problema. Porque se for começar o texto, vai ter que colocar pelo menos a primeira letra em caixa alta, para mostrar que a letra é maiúscula. Então hoje o nosso problema não é escrever com letra de forma, letra de imprensa, letra cursiva. É marcar bem o que é maiúsculo, o que é minúsculo. Ainda nessa esfera, falando de algo que parece besteira, mas não é, vamos supor que você precisou rasurar. Escreveu o termo rasura, não quero escrever isso, não era bem isso. Aí você vai fazer um corte no seu texto. E o que as pessoas costumam fazer? Elas costumam rabiscar aqui, desenhar o texto para o corretor não ver o erro. E aí realmente ele vai desconsiderar.
A rasura ela é feita com classe, um risco. Às vezes esse risco pode ser entre parênteses e você escreve aquilo que você deseja, sem ficar rabiscando o seu texto. Tá certo? Então, outra coisa, preciso colocar meu título. Ele vem aqui centralizado, né? Tem lá o espaço do título para você. Se é uma exigência da sua prova, centraliza o título e você vai retirar esse título da sua introdução ou da sua conclusão. Lembrando que precisa ser algo emblemático. Não pode ser assim, tema violência, título a violência. Tem que ser algo mais atraente, mais sedutor, tá certo? Que possa chamar a atenção do corretor para o seu texto, para que ele possa ver que você não é mais um. Também não exagere, não é uma reportagem de um jornal sensacionalista, ok? Que trabalha com duplo sentido, nada disso. Nós precisamos de um título atraente, mas não espalhafatoso, tá certo? Tranquilo? Então, essa é a estrutura do texto dissertativo que você vai fazer, ok? Um grande abraço.